Boa noite, todo mundo. Estamos aqui reunidos para o nosso grupo de estudo, para a leitura e debate das obras do Berti. Agora nós estamos lendo esse livro, No Centro Sentimos Leveza. Hoje vamos iniciar aqui na página 107 do livro, segunda edição. Hoje quem vai fazer a leitura é a Cristiane. Nós estamos aqui sob a orientação do Renato Bertatti, para quem eu passo a palavra. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês novamente. E como a Larissa disse, vamos dar continuidade à leitura do livro do Bert Hellinger, No Centro Sentimos Leveza. E quem vai fazer a leitura para a gente hoje vai ser a Cristiane. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Podemos começar? Podemos começar. Ordens do amor entre o homem e a mulher e em relação à totalidade que nos sustenta. Em primeiro lugar, tratarei detalhadamente das ordens do amor na relação entre o homem e a mulher, começando pelo mais elementar, homem e mulher. O homem sente atração pela mulher porque, como homem, falta-lhe a mulher. E a mulher sente atração pelo homem porque, como mulher, falta-lhe o homem. O masculino está orientado para o feminino, por isso o homem precisa da mulher para ser homem. E o feminino está orientado para o masculino, a mulher também precisa do homem para ser mulher. Assim, o homem só se torna homem quando toma para si uma mulher como sua esposa, e a mulher só se torna mulher quando toma para si um homem como seu marido. Só quando o homem faz de uma mulher a sua mulher e a tem como tal, e a mulher faz de um homem o seu homem e o tem como tal, é que eles são marido e mulher e formam um casal. Assim, pertence, em primeiro lugar, a ordem do amor entre o homem e a mulher, que o homem queira a mulher como mulher e que a mulher queira o homem como homem. Portanto, se numa relação conjugal o homem ou a mulher se querem principalmente por outras razões, por exemplo, para a diversão ou sustento, ou porque o outro é rico ou pobre, culto ou iletrado, católico ou evangélico, ou porque o querem conquistar, proteger, melhorar ou salvar, ou ainda porque querem o outro, como se diz com belas palavras, como o pai ou a mãe dos próprios filhos. Então a casa foi construída sobre a areia, e dentro da maçã já se encontra o verme. Pai e mãe. Em segundo lugar, faz parte das ordens do amor na relação entre o homem e a mulher que ambos juntos estejam ordenados em função de um terceiro, e que sua masculinidade e sua feminilidade só se completem no filho, pois o homem só se torna plenamente homem como pai e a mulher só se torna plenamente mulher como mãe. E só no filho, o homem e a mulher formam indissoluvelmente uma unidade. De maneira plena. No entanto, seu amor ao filho como pai apenas continua e coroa seu amor ao casal. Este vem antes daquele. E assim, como as raízes nutrem a árvore, seu amor de pais pelo filho. Assim, quando o amor recíproco dos parceiros flui do fundo do coração, também flui do fundo do coração o seu amor de pais pelo filho. E quando esmorece o amor do casal, também esmorece o amor pelo filho. Tudo que o homem e a mulher admiram e amam em si mesmos e no parceiro, eles também admiram e amam em seus filhos. E tudo o que os irrita e incomoda em si mesmos e no parceiro também os irrita e incomoda no filho. Oi, só um minutinho. Tá tendo uma interferência, não? Tá falhando muito a leitura. Isso é só para mim ou para vocês também? Para mim tá falhando bastante. Repete? Ai, parou o carro. A voz está longe. Não sei se é isso. Tem um carro de som também? Minha voz está longe? Tem um carro de som falando aqui agora. Tem um som aí. Parou
Parou aqui agora, parece que estão cantando aniversário para alguém. Ah, já saíram, graças a Deus. Muito ruído. Tá atrapalhando? Trabalhando muito para mim. Ai, Falhando muito. sim. Falhando. Outro pode tomar leitura? Eu posso tomar, se vocês quiserem. Sim, à vontade. Obrigada, Cristiane. Obrigada, Patrícia. Pode ser? Bom. Pode ser. Ótima. É melhor, Patrícia, volta um pouco. Assim, quando o amor recíproco dos parceiros flui, pode ser? Pode ser. Assim, quando o amor recíproco dos parceiros flui do fundo do coração, também flui do fundo do coração o seu amor de pais pelo filho. E quando esmorece o amor do casal, também esmorece o amor pelo filho. Tudo que o homem e a mulher admiram e amam entre si mesmos e no parceiro, eles também admiram e amam em seus filhos. E tudo que os irrita e incomoda em si mesmos e no parceiro, também os irrita e incomoda no filho. Por isso, onde os pais se dão bem em sua relação conjugal, no que toca ao respeito e amor mútuo, nisso também se dão bem em sua relação com o filho. E onde se dão mal em sua relação conjugal, nisso também se dão mal em relação com a criança. Porém, quando seu amor de pais pelo filho apenas continua e coroa seu amor recíproco, a criança se sente considerada, aceita, respeitada e amada por ambos os pais, sabe que está em ordem e sente-se bem. O desejo. Um casal procurou um conhecido terapeuta e lhe pediu ajuda nos seguintes termos: toda noite nos empenhamos ao máximo para corresponder à nossa responsabilidade na conservação da espécie humana. Entretanto, apesar de nossos esforços, não conseguimos até agora cumprir essa nossa nova missão. Onde erramos? E o que precisamos aprender e fazer? O terapeuta lhes recomendou que apenas o ouvissem em silêncio e depois, sem se falarem, fossem imediatamente para casa. Eles concordaram. Então ele lhes disse: toda noite vocês se esforçam ao máximo para corresponder à sua responsabilidade na conservação da espécie humana. Mas, apesar de todos os seus esforços, ainda não conseguiram cumprir sua nobre missão. Por que vocês não se entregam simplesmente à sua paixão? E os despediu. E se despediu deles. E eles se levantaram e foram às pressas para casa, como se não pudesse esperar mais. Mal se viram sós, deixaram cair as roupas e se amaram com gozo e paixão. Em 2 semanas, a mulher engravidou. Uma outra mulher, já não tão jovem, num acesso de pânico ante a perspectiva de ficar solteiro, publicou num jornal o seguinte anúncio: enfermeira procura viúvo com filhos para fins matrimoniais. Que expectativa de intimidade poderia ter essa relação? Ela poderia ter escrito: uma mulher deseja um homem. Quem me deseja? A consumação do amor. O pudor em nomear nosso ato mais íntimo e em desejá-lo como o mais importante e mais próximo numa relação conjugal decorre certamente de que, em nossa cultura, o ato do amor entre o homem e a mulher é considerado por muitos como algo indecente, como uma necessidade indigna. Entretanto, é a maior realização humana possível. Nenhum outro ato humano está mais sintonizado com a ordem e a plenitude da vida, nem nos assume mais amplamente a serviço do mundo em sua totalidade. Nenhum outro ato humano nos traz um prazer tão inebriante, nem proporciona em seu segmento um tal sofrimento amoroso. Nenhum outro ato humano é mais pesado de consequências, mais cheio de riscos, nem exige de nós tais extremos, ou nos faz tão conhecedores, sábios, humanos e grandes, do que aquele que um homem e uma mulher reciprocamente se tomam e se reconhecem com amor. Em comparação a esse ato, qualquer outro ato humano parece apenas uma preparação, ou uma ajuda, uma consequência, ou talvez
uma doação adicional, ou então como carência e substituição. O ato do amor entre o homem e uma mulher é simultaneamente o ato mais humilde. Em nenhum outro lugar nos mostramos tão despidos, nem revelamos de forma tão desprotegida o lugar onde somos mais vulneráveis. E por isso, também nada protegemos com pudor mais profundo do que o lugar onde o homem e a mulher se entregam amorosamente e onde mostram e confiam mutuamente o que possuem de mais íntimo. A consumação do amor entre o homem e a mulher é também o ato mais corajoso, pois ao se unirem para o resto de suas vidas, o homem e a mulher, embora estejam no início e antes da plena realização, já têm o fim diante dos olhos, percebem seus limites e encontram sua medida. O vínculo do casal. Através da consumação do amor, numa bela expressão da Bíblia, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e ambos se tornam uma só carne. O mesmo vale também para a mulher. Essa imagem reflete um processo na alma, cuja realidade experimentamos através de seus efeitos, pois ele cria um vínculo que, mesmo contra a nossa intenção, se manifesta como algo que não pode ser anulado, e por essa mesma razão não pode ser repetido. Pode-se objetar que o divórcio e uma nova relação provem o contrário. No entanto, uma segunda relação não tem o mesmo efeito da primeira. Um segundo marido ou uma segunda mulher percebem a ligação da parceira ou do parceiro com o primeiro marido ou a primeira mulher. Isso se revela pelo fato de que o marido ou a mulher de uma pessoa que se casa pela segunda vez não ousa tomá-la e mantê-la tão plenamente como se fosse essa sua primeira união. A razão é que o novo casal experimenta a segunda união como culpa em relação à primeira, mesmo se já tiver morrido a parceira ou o parceiro anterior. Pois, de fato, só nos separamos quando morremos. Portanto, uma segunda relação só tem sucesso quando o vínculo aos parceiros anterior é reconhecido e honrado, como tendo precedência sobre o novo vínculo. E quando os novos parceiros reconhecem que têm uma dívida com os parceiros anteriores. Contudo, um vínculo, no sentido original, como na primeira relação, está fora de seu alcance. Em decorrência disso, quando acaba uma segunda relação, sente-se geralmente menos culpa e obrigação do que quando se rompe a primeira relação. Trago um exemplo a respeito. Oi, Patrícia, vamos fazer uma pequena pausa. Vamos ver se existe comentário ou perguntas. A Cristiane levantou a mão. Sim, Cristiane. Ativei seu microfone, Cristiane. Assim, eu queria saber, Renato, a respeito da página 108, no pai e mãe, quando ele comenta a relação que se dá com o filho se porventura Desculpa, falhou. Você pode falar de novo? A relação que se dá... Me parece que ela está diretamente ligada ao que aconteceu no casal. Desculpa, Cristiane, eu não estou te ouvindo. Está falhando muito. Não estou conseguindo ouvir o que você está falando. Eu vou digitar. Cristiane, vou dar uma sugestão. Tenta desativar o seu vídeo, porque às vezes isso melhora a conexão. Inclusive está travada aqui a tua imagem. Você pode digitar a sua pergunta? Posso sim. Alguém mais tem uma pergunta?
ou alguma observação enquanto a Cristiane comenta? Eu quero, Renato. Tem uma pergunta no chat e a Marilise levantou a mão. Parece que a Rosa também. Vai por onde você escolher, Larissa, você vai definindo. Tá. Eu vou aqui quem eu vi perguntar primeiro aqui no chat. A Gabriela pergunta: como colocar todos os relacionamentos anteriores no coração? Essa pergunta também é minha, Renata. Essa pergunta, na verdade, foi ela que me intrigou a saber o que era constelação familiar. A gente pode colocar todas os amores anteriores no nosso coração quando nós reconhecemos tudo que nós recebemos de cada uma dessas relações e podemos sentir o quanto isso nos influenciou e o quão isso mudou a nossa vida. Então, quando nós tomamos de cada relacionamento anterior, quando reconhecemos tudo que nós tomamos e recebemos dessas relações, e ao reconhecer isso, temos gratidão por isso, dessa forma nós podemos tomar essa pessoa no nosso coração. Não tem outra forma de fazer isso sem reconhecer o quanto uma relação nos influenciou, nos impactou e o quanto mudou a nossa vida. Esse é o caminho para nós fazermos isso. Ou seja, é através da gratidão. E a gratidão só vem do reconhecimento de ter recebido algo. Ela falou: muito obrigada, Renato. Imagina. Marilise, você quer ir fazendo a sua pergunta? Eu vi aqui que a Cristiane escreveu a dela. Eu estava aqui olhando na página 108, Renato, no final, quando ele fala que a criança se sente considerada, aceita, respeitada e amada por ambos os pais e sabe que está em ordem e sente-se bem. Isso quando o casal está bem. E eu estou durante a semana toda com uma pergunta aqui, que eu estou, na verdade, relacionando isso. O Freud fala um pouco da homossexualidade, né? O Hellinger comenta alguma coisa? Sim, sim. Provavelmente ele vai falar alguma coisa aqui para frente. Ainda aqui nesse livro, tá? Vamos deixar Teria ele falar. relação... Depois aí a gente comenta. Ok? Tá, ok. Obrigada, Renato. Imagina. Tô com curiosidade aguçada hoje, né? Tô lá na frente. Normal. Obrigada. Imagina. Mais alguém? A Cristiane perguntou, escreveu assim: gostaria que me explicasse em relação aos pais com os filhos estarem ligados ao que sentem o casal um pelo outro. Achei confuso. Tá. Vamos lá. O filho é uma manifestação do pai e da mãe, tanto das coisas boas como das coisas difíceis. Então, quando uma mãe olha para um filho e vê nele aquilo que ela admira em si mesmo, ela tende a olhar para ele com esse filho com amor. Quando ela vê num filho aquilo que ela não aceita nela mesmo, ela tem dificuldade de olhar para esse filho com amor. Quando ela olha para esse filho e vê nesse filho algo que ela admira no marido, então ela vai olhar para esse filho também com amor. Porém, se ela olha para esse filho e vê no filho algo do qual ela não admira no marido, então ela também tem dificuldade de amar esse filho. Então, basicamente, é disso que ele está falando. Que a gente, quando nós olhamos para um filho, nós não só olhamos para aquilo que nós admiramos em nós mesmos, como também nós olhamos e vemos nele aquilo que nós não admiramos em nós mesmos. Mas também nós olhamos nesse filho aquilo que nós admiramos na nossa companheira ou companheiro, e também vemos nesse filho aquilo que nós não gostamos no nosso companheiro e na nossa companheira. Ou seja, o filho, ele representa a junção desse amor. Esse filho, ele representa
a, a união dessa relação. Portanto, cada vez que um casal está em conflito, um filho, de alguma forma, sente isso em si. Por quê? Porque ele representa tudo isso. Isso no campo sistêmico, o filho imediatamente ele se sente mal, porque ele contém todos esses aspectos, tanto do pai como da mãe. Portanto, quando um homem toma uma mulher, ou uma mulher toma um homem, ou quando duas pessoas se tomam numa relação, daí a importância deles se tomarem com esse respeito, com essa admiração por aquilo que cada um é, e não tentando mudar um ao outro, ou desaprovando, ou tomando o outro pela metade, ou querendo mudar o outro, querendo que o outro seja diferente. Essa ideia de que o outro deve ser diferente, nada mais é do que uma fidelidade que nós temos aos nossos valores, à nossa família. Ou seja, eu acredito que o meu jeito de ser, o jeito da minha família é o certo, e que o jeito do outro, ou o jeito da família do outro está errado. Então, amar alguém significa aceitar e apreciar o outro e a família do outro exatamente como eles são, independente de serem diferentes do meu jeito. Esse é o grande desafio na nossa capacidade de ampliarmos o nosso amor pelo diferente, através da pessoa e da família da pessoa que nós amamos. Mais alguma pergunta? Não, ela tinha feito uma pergunta, mas logo na sequência você respondeu e ela falou assim, muita gratidão. Acho que é a Rosa agora. Renato, eu acho que não é nem nenhuma pergunta, mas assim, quando no relacionamento os filhos ficam em primeiro lugar em relação ao marido, lógico, fere a lei da hierarquia, o casamento acaba. Sim. Quando o casamento acaba numa dificuldade de relacionamento de um dos cônjuges com os filhos e a raiva persiste durante décadas, esse modo que você fala de ter gratidão pelas coisas boas fica bastante complicado, né, nesse relacionamento, né? Porque existe uma rivalidade, uma competição, alguma coisa que é difícil, mesmo após constelações, você perceber um apaziguamento nesse relacionamento. Então, um não libera o outro, né? Sim, exatamente. O não poder ir para esse espaço de gratidão é uma coisa que, mesmo o casal estando separado, eles permanecem aprisionados. Isso os torna indisponíveis para viver outras relações de uma forma mais plena, de uma forma mais profunda. Cada vez que nós estamos aprisionados a um ex-relacionamento, isso me impossibilita de uma entrega mais profunda para a próxima relação. E se eu estou muito aprisionado em várias relações que terminaram e que ficaram mal resolvidas, a chance de eu me entregar a uma nova relação é praticamente remota. Ou seja, eu entro e saio das relações sem me entregar e, portanto, saio também sem sofrer. Se torna uma coisa absolutamente superficial e sem entrega. Então, a nossa capacidade de entrega, ela tem um limite, né? Ela tem um potencial, né? E se você usa isso e não resolve, você se torna indisponível. Essa disponibilidade, novamente, para uma nova relação, só é possível quando você zera tudo isso. E zerar tudo isso significa se despedir com gratidão, se despedir com respeito. Caso contrário, isso não acontece, não tem uma nova entrega. Ficam todos aprisionados. Exatamente. Obrigada, bem. Imagina. Mais alguma pergunta, Larissa? Cleide, quando homem e mulher se tomam, sempre é um ato de amor ou é possível que seja algo diferente?
Muitas vezes eles se tomam por motivos diferentes. E como o Bert diz, quando isso acontece, a maçã já é gerada com um verme dentro, né? Ou seja, quando um homem, uma pessoa toma outra, um homem toma uma mulher, ou uma mulher toma um homem, por outros motivos que não a relação homem-mulher, que outros motivos seriam esses? Como ele disse ali, pode ser por buscar um pai ou uma mãe, pode ser por buscar uma mudança de posição social, pode ser por buscar uma projeção social, ou seja, qualquer outro motivo que um homem toma uma mulher ou uma mulher toma um homem que não seja pela relação homem-mulher, essa relação ela já nasce com um problema sério na sua base, na sua estrutura. Então, tudo isso subtrai força do amor, subtrai força e possibilidades dessa relação ir adiante ou prosperar. Então, sim, pode ser, as pessoas podem se unirem por outros motivos que não sejam essa relação homem-mulher. E isso subtrai força. E muitos casais se unem por esses outros motivos. E tudo bem, mas só que isso tem menos força. Já nasce com um problema a relação. Renato, a Cristiane pergunta assim, mas pode ser revertido? Oi? A Cristiane pergunta se pode ser revertido. Se pode ser revertido o quê? Acho que ela vai digitar. Esse relacionamento que começa com esse problema. Se isso pode ser revertido. Pode. Isso pode ser revertido desde que se primeiro reconheça os reais motivos pelo qual você se entregou a essa relação e desde que dentro desse processo uma dinâmica real de homem e mulher passe a existir ou exista. Como ele disse ali, o casal que tinha dificuldade de engravidar e eles se relacionavam como um tendo que prestar esse serviço ao outro. E aí o sábio fala, então, que tal vocês irem para casa e se amarem como homem e mulher e largar esses protocolos? Então, assim, se essa dinâmica homem-mulher ela existe, mesmo que ela não esteja sendo colocada em primeiro lugar, isso pode ser revertido. Agora, se você quer reverter algo, mas não existe essa relação homem-mulher, então aí não é possível de ser revertido. Agora, se uma relação é baseada, se duas pessoas se unem por interesses, né? Isso não pode ser revertido na relação homem-mulher, se caso isso não exista. Agora, se existe a relação homem-mulher, mas o que toma prioridade são esses outros motivos, aí sim é possível ser revertido, onde isso tem que se tornar em primeiro lugar a relação homem-mulher, que basicamente é a atração sexual, que basicamente é esse encontro onde ambos se entregam profundamente nesse campo de intimidade, onde ambos se expõem profundamente nessa intimidade. A Rosa levantou a mão. Renato, posso fazer outra pergunta? E esses encontros de internet, assim, tipo Par Perfeito, esses encontros que todos estão interessados em preencher as solidões, encontrar um companheiro, mas existe, claro, bem explícito, aquela coisa de forçar mesmo essa relação. Como é que fica isso, nesse encontro de homem e mulher, por encontro mesmo? Nenhum problema. Isso é só uma forma moderna das pessoas entrarem em contato uma com as outras. Tanto faz se é na praça, se é no bar, se é entre amigos ou se é pela internet. Quanto a isso, não existe problema nenhum.
A questão é quando eles estão diante um do outro e o que surge a partir disso. Porque tudo bem que a coisa pode começar pela internet, mas em algum momento essa relação só se torna real quando eles estão despidos um na frente do outro. E se na hora que isso acontece, existe ali o homem e a mulher, ou existe uma atração de casal real, não importa a forma como se conheceram ou a forma como eles estabeleceram uma relação inicial. Isso não importa. Tanto faz qual é essa forma. Ok. A Marilis levantou a mão, Renato. Ok. Sim, Marilis. O microfone está fechado, Marilis. Agora abriu. Tá. Quando uma mulher engravida para se casar e melhorar de posição social e econômica, eu fico com a sensação de que aquele filho tem uma função, que é tirar a mãe da pobreza, entre aspas. Estou usando um exemplo que eu conheço. E eu não sei se eu estou pensando certo, mas eu olho para aquele filho e eu vejo um peso muito grande. Sim, é claro, claro. Sim, porque se o que movimenta é outra coisa que não a relação homem-mulher, tudo isso acaba tendo um peso dentro dessas relações. E se esse filho simboliza isso, é lógico que esse filho carrega em si esse peso. Sim, claro. Obrigada, Renato. Imagina. Mais alguma pergunta, Larissa? Chegou agora uma pergunta no chat. A Cleide perguntou: como identificar em mim se existe algum movimento que não seja de amor, ainda que se sinta entrega total? Por exemplo, carência ou algum enredamento. Como identificar se essa entrega é uma entrega plena ou que não existam essas outras coisas? É isso a pergunta? Como identificar se existe em mim algum movimento que não seja de amor, ainda que sinta entrega total. Por exemplo, carência ou algum enredamento. E aí ela agora acabou de confirmar. Isso mesmo que você falou. Bom, quando duas pessoas se encontram, quando duas pessoas começam a estabelecer uma relação de intimidade, ali que se observa essa entrega, né? Essa entrega plena. Se entrega, ela acontece nesse ato de intimidade entre duas pessoas. Se isso acontece, tá tudo certo, o essencial tá ali. Se isso não acontece, então essa relação ela está se movimentando por outras vias que não necessariamente por essa relação homem-mulher. Então, aí isso demonstra que pode existir enredamentos nisso ou que pode existir outros tipos de motivo que nutrem essa relação que não essa relação homem-mulher. Mas isso se vê nessa entrega na intimidade do casal, na questão da intimidade, do sexo. É através disso que a gente avalia. Isso é a essência do casal. Daí a importância da questão sexual dentro das relações, porque é o momento onde ambos se unem numa intimidade e numa entrega aonde eles não têm como se esconder disso. Mas isso só acontece quando tem mesmo essa entrega, né?
Não sei se eu respondi. Lógico que a troca que ocorre além do sexo, ela é importante. É lógico que a troca, o quanto um apoia o outro, o quanto um troca com o outro, isso é totalmente importante. Mas existe aquilo que é central e aquilo que não é tão central. Se o central existe, o resto são coisas que podem ir se trabalhando e equilibrando. Agora, se o central não existe, é difícil de sustentar todo o resto. Mais alguma pergunta ou mais alguma colocação? Ela falou muito obrigada e eu estou vendo que a Marilisa com a mão levantada. Sim, Marilis. Vou abrir o microfone dela. Oi? Pode falar, Marilis. Eu estou pensando na ejaculação precoce, na falta de orgasmo ou de ereção. Isso tem a ver com enredamentos ou traumas? Na maioria das vezes, pode ser as duas coisas, mas na maioria das vezes tem a ver com enredamentos. Nossa, Renata, eu achei que fosse traumas. Não, na maioria das vezes tem a ver com enredamento. O que a gente observa, por exemplo, eu tenho trabalhado com muitas questões desse tipo. Então, às vezes, uma mulher ela tem muita dificuldade de se entregar sexualmente a alguém. E quando você vai olhar, você vê que isso é uma história que vem dentro da família, às vezes de várias gerações. Assim como a gente vê, às vezes, um homem que ele tem ejaculação precoce. Na ejaculação precoce, a gente observa que tem um verdadeiro pânico da mulher. Geralmente, é um homem que se relaciona com uma mulher que tem dificuldades nessa dinâmica de respeito do masculino e do feminino. Então, a nossa sexualidade é uma das coisas mais sistêmicas que existe, ou seja, nós herdamos muito da nossa sexualidade através dos nossos pais e dos nossos antepassados. É claro que isso geralmente fica muito oculto, geralmente isso é muito escondido. A sexualidade é algo que as pessoas vivem com muita privacidade, com muito preconceito, então as pessoas não têm noção que grande parte dos seus desejos ou das suas fantasias não pertence a ela mesma, e sim vem dessas dinâmicas de toda a família. Portanto, por isso que às vezes uma pessoa vive uma sexualidade que parece tão estranha, tão bizarra, mas isso, quando a gente olha a nível sistêmico, nada mais é do que a manifestação de sexualidades reprimidas, não vividas dos antepassados, que acabam se manifestando nas gerações seguintes. Então, a nossa sexualidade, ela é um movimento profundo sistêmico. É lógico que pode existir também os traumas, né? Coisas que a pessoa tenha passado e que com isso tenha deixado algumas dificuldades ou limitações nas questões sexuais. Mas a minha experiência mostra que não, que a maior parte é dinâmica sistêmica mesmo, são dinâmicas que vêm de outras gerações. Muitos clientes com esse tipo de questão. As doenças, por exemplo, o sadomasoquismo seria ou então sistêmico? Os bizarros? Lógico. Tá. Lógico, são todas dinâmicas. A homossexualidade, as variações todas da sexualidade, são todos movimentos sistêmicos. Não se trata de certo ou errado, de bom ou de mal, não se trata disso. Não se trata de julgarmos, mas a gente sabe que toda a fantasia e os desejos sexuais de uma pessoa é um reflexo da sexualidade não só da pessoa, mas daquela família, daquele sistema, né? Assim como eu já vi várias constelações apareceram onde os filhos eram homossexuais e quando a gente montava a constelação, a gente via que quem tinha esses impulsos e reprimia, em algumas constelações, era a mãe
que era para ser homossexual, mas ela não aceitava isso. Aí o filho assumia e vivia isso no lugar. Ou em relação ao pai. Mas, basicamente, existem várias dinâmicas que existem por trás da sexualidade. Algumas, no caso da homossexualidade, são dinâmicas irreversíveis. A gente não tem como reverter isso. São dinâmicas que se estabelecem de uma forma muito profunda e que não tem como ser revertida, né? E, como você disse, eu até estou pensando em um caso mesmo. A mãe que não conseguiu expressar, né, não se permitiu expressar a homossexualidade dela. E essa homossexualidade dessa mãe, ela vem, então, de outras gerações? Sim, a homossexualidade é uma dinâmica sistêmica e que vem sempre de outras gerações, onde uma pessoa ela vive identificada com uma pessoa do sexo oposto. Então, é um homem que vive identificado com uma mulher de outras gerações, ou vice-versa, uma mulher que vive identificada com um homem de outras gerações. Ou seja, se naquela família não tem alguém que vá assumir esse papel, só tem uma pessoa do sexo oposto, essa pessoa se torna homossexual. É isso que a gente tem observado a nível sistêmico. E a causa dessa identificação não tem nada, tem alguma não tem a ver com os mesmos processos que cada pessoa se enreda dentro da família. A gente não sabe exatamente o motivo, mas parece que tem a ver com a ordem de chegada, né? Então, tipo assim, naquela posição, vamos dizer que um menino nasce numa família e é o filho mais velho. E vamos dizer que naquela posição parece uma mulher tinha que, nessa posição, alguém vai representar ou estar identificado com tal mulher, ex-namorada de não sei quem, que foi injustiçada. Então, se ele nasce um homem, então ele se torna homossexual. Porque ele já nasce identificado com essa mulher que ele nem sabe quem é. Mas tem um injustiçado lá atrás, né? Sempre tem. Tudo que é representado na geração atual é sinal de um enredamento de dinâmicas que desrespeitaram essas leis, as ordens do amor, né? Em gerações em gerações do passado. Né? Mas não é só isso também. Às vezes, uma pessoa pode se tornar homossexual porque ela vive identificada com uma pessoa do sexo oposto, de um irmão, por exemplo, que está excluído, de uma tia ou tio que está excluído. Então, pode ser várias as dinâmicas, mas basicamente é alguém identificado com alguém do sexo oposto. Eu havia pensado muito nessa mãe que não aceita, por exemplo, as características do pai. Até pensei numa separação. E como um filho homem poderia lidar com isso? Pensei numa homossexualidade também relacionada a isso. Não, normalmente são dinâmicas mais profundas que essa. Mais uma coisa só, Renato. Você falou da ejaculação precoce, que estava ligada ao medo. E a falta de ereção e a falta de... A mesma coisa. Orgasmo também? A falta de ereção está ligada ao mesmo medo, e a falta de orgasmo, não. A falta de orgasmo tem a ver com entrega, né? Com você se permitir o prazer e alcançar níveis de prazer. Tem a ver com entrega. Tá. Né? Obrigada, Renato. Imagina. Mais alguma pergunta, Larissa? Sim, Renato. A Patrícia no chat pergunta. Renato, esta entrega na relação sexual seria amar, aspas, sem intenção e sem julgamento, fecha aspas? Sim, por um lado sim, né? É um momento onde você se entrega ao outro sem julgamento, é um momento onde você se entrega ao prazer, à intimidade, onde você se mostra, se despe literalmente ao outro. Então, sim, tem a ver com isso. E isso, é claro, tem a ver com a mulher ser plenamente mulher, se completando no homem, e o homem ser plenamente homem, se completando na mulher. Ou seja, o homem se sente plenamente homem quando ele está diante de uma mulher
que se deixa ser plenamente mulher. E vice-versa. Como ele diz ali no início do livro, um homem ele precisa da mulher para se sentir homem. E a mulher precisa do homem para se sentir mulher. Então, se a mulher se entrega plenamente ao feminino, ela é muito mais atraente para o homem. E se um homem se entrega mais plenamente ao masculino, ele também se torna mais atraente para a mulher. São forças que se atraem, que se complementam, como imã, né? que se unem, que se atraem, que se sentem atraídos. Ok, obrigada. Imagina. Tem mais 2 perguntas no chat aqui. Ok. A Elizabeth pergunta: se no relacionamento de 4 anos, entre homem e mulher apaixonados, olhando no campo, o homem não aceita o filho da mulher, parecem inimigos, qual seria o olhar para isso? Desculpa, não entendi. Esse filho é do casal ou não? Na pergunta aqui não esclarece esse detalhe. Mas esse detalhe é fundamental. Filho da mulher, parecem inimigos. O homem não aceita o filho da mulher. Ela esclareceu aqui, não é do casal. Bom, se um homem não aceita o filho da mulher, essa relação não tem chance. Mesmo que sejam apaixonados, porque como que faz? Ok, por um tempo pode-se viver juntos, mas qual a chance que tem essa relação? Né? Qual a chance que isso tem de ser uma coisa longa ou harmoniosa? Qual a chance? Pouca chance. Por quê? Porque é uma questão de ordem. Se um homem casa com uma mulher e ela tem um filho, ele tem que primeiro respeitar esse filho, porque ele chegou antes na vida da mulher. Ele não pode querer se pôr em primeiro lugar em detrimento a esse filho. Então, se ele não respeita esse filho, esse passado, ou esse primeiro casamento da mulher, qual a chance que esse relacionamento tem que dar certo? Não tem chance. Por um tempo, na paixão, é claro, eles ficam juntos, mas depois isso não tem muita chance de dar certo. Porque essa mulher, ela vai se sentir desrespeitada, ela se sente não aceita. Por um tempo ela suporta isso, mas depois ela vai se vingar. Ela não vai conseguir permanecer nisso. Essa é a tendência. Ela agradeceu, Renato. Flavinha, eu vi você levantando a mão ou foi impressão minha? Não, levantou. Outra pergunta aqui, a Cleide. Em alguns países, culturalmente, o homem se relaciona com várias mulheres. Pode falar a respeito? Sim. Sim, é verdade. Em alguns países, especialmente na cultura árabe, o homem está autorizado a ter mais que uma mulher, desde que ele tenha a condição de oferecer a todas elas o mesmo nível de qualidade de vida, né? E sendo que nessas relações, a primeira, ela tem uma certa precedência às outras. Então, é uma questão cultural, aonde as pessoas, de uma forma ou de outra, estão de acordo com isso. Então, a traição aí, ela não é vivida como uma questão cultural. Isso não é visto como certo ou errado. Isso é aceito, simplesmente é aceito. Então, as pessoas vivem isso e se relacionam bem com isso, porque a moral que rege essa cultura permite isso. Então, uma mulher que se casa com um homem e depois, dentro daquela cultura, é possível que ele tenha outra mulher, ela já sabe disso, ela não vai se sentir traída por isso. Porque é natural que seja assim. Talvez o seu pai tenha tido outras mulheres. E é assim. Então, isso tem a ver com questões morais, essas diferenças. Né? Ela pergunta assim, como fica o vínculo nessas relações?
o vínculo, ele se estabelece de uma forma natural. Por que isso? Porque ambos estão todos de acordo com aquela situação. Ninguém se sente enganado ou lesado por isso. Todas essas pessoas estão de acordo com essa relação. Então, o vínculo, ele se estabelece com todas da mesma forma. E não necessariamente existe uma guerra. Muitas delas, às vezes, em algumas culturas, essas mulheres até vivem juntas. São amigas. Para nós, que tem uma cultura monogâmica, isso é uma coisa muito estranha. É difícil da gente entender. É difícil entender porque na cultura monogâmica isso é uma coisa inaceitável. E até dentro das leis isso é uma coisa inaceitável. Então, isso é uma coisa moral, cultural, né? Mas existe algo que transcende a isso, que vai além disso. Então, quando essas relações se estabelecem e essa relação de troca se estabelece entre as partes, isso tudo está em equilíbrio. Se essa ordem ela é respeitada dentre elas, também isso não traz problema. Agora, se essa ordem é desrespeitada, uma das mulheres que vem depois não aceita as que vêm antes, ou quer ter prioridade em relação às que vieram antes, então aí começa uma guerra, porque essa ordem ela está sendo desrespeitada dentro daquele sistema. Renato, o assunto aqui está despertando Muita polêmica, né? muita polêmica no chat. E eu tenho uma pergunta também. A Cleide falou ok, grata. E surgiram duas questões aqui sobre esse mesmo assunto. A Rosa falou assim, tem a ver com a boa consciência, todos concordam, cultural, consciência de grupo? Essa foi a pergunta da Rosa. E a Elisa Catone perguntou, mas ao nível da alma, do espírito, como fica, né? A gente vê que as mulheres competem, brigam. E a minha pergunta, Renato, é isso quando... Calma, uma de cada vez. São 3 perguntas de uma vez, não. Não estou dizendo, já estou ficando aqui, ó, louca, aqui, ó. Com relação à pergunta da Rosa, sim, é uma coisa cultural. A segunda pergunta... A Elisa falou assim, ó, ao nível da alma, do espírito, a gente vê que as mulheres competem, brigam. Reticência. Na alma, o amor, ele não é exclusivo. As pessoas se relacionam com o amor como se fosse uma conta de somar ou subtrair. Se eu amo uma pessoa, se eu amar 2, significa eu amo ambas só 50%. Isso é um pensamento que não é real. É a mesma coisa que se um pai tem um filho, ele ama 100% esse filho. Se ele tiver 2 filhos, ele só ama 50%. Ou se ele tiver 10, então ele só ama 10%. Então isso é um pensamento ilógico em cima de uma coisa abstrata. Não é assim que as coisas funcionam. O nosso amor, ele pode ser ampliado e cabe à humanidade inteira dentro dele. Isso não é assim que a gente se relaciona. Não podemos pensar no amor como uma conta de divisão, né? Não é assim que funciona. Nós podemos, uma pessoa que vive no amor, que tem essa capacidade de amar, ele pode amar muitas pessoas. O amor é uma coisa ao qual nós podemos dedicar à humanidade, a todo mundo. Não tem essa relação de soma ou subtração. Não funciona por aí, tá? Então, na alma, nós temos a capacidade de amar. A nossa capacidade de amor, ela é infinita, ela é plena, ela é ampla, né? Essa ideia de que se eu amo uma pessoa e se eu tiver outra pessoa, então eu não amo, isso é uma ideia equivocada, porque assim, é uma conta de mais ou menos. E não é assim que a vida funciona dentro desse aspecto.
Sim, a sua pergunta agora, Larissa. Renato, você antecipou um pouco da minha pergunta. O que eu queria saber é o seguinte, quando é uma questão cultural, perfeito a maneira como você explicou, porque já existe um prévio ajuste, Uma consciência coletiva coletiva. onde aquilo é aceitável, exatamente. Então, as pessoas Exatamente. não se sentem culpadas por isso e nem traídas. Pois é, essa clareza é maravilhosa, né? E como você deu a resposta agora, o nosso amor ele pode ser multiplicado, somado, que essa ideia que a gente tem na cultura monogâmica é uma ideia um pouco equivocada. Então, a gente poderia dizer assim que o mais importante para evitar o enredamento seria essa clareza, esse respeito entre os parceiros, né? Mesmo que a gente não seja de uma outra cultura, para evitar enredamentos. Tudo bem que o amor se multiplique e tudo mais, mas para ter respeito na relação de casal, o mais importante é ter clareza disso. Exatamente. Não só ter a clareza disso, como entender e respeitar que cada um tem um lugar certo dentro desse campo, dentro desse sistema. Então, se existem 5 mulheres, as 5 mulheres têm iguais direitos de pertencer. Embora exista uma ordem de chegada dentro daquilo que tem que ser respeitada, mas todas têm o direito de pertencer, todas fazem parte daquele sistema, especialmente quando têm filhos. Então, por exemplo, se você faz parte, se você vive num país católico, mesmo que você não tenha ido à igreja, nunca tenha ido à igreja, você absorve esse catolicismo do campo coletivo. Então você tem pensamentos católicos e atitudes católicas, mesmo que você nunca tenha sido católico. Então, o campo que você pertence, ele acaba determinando a forma como você pensa, como você age. Então, num país monogâmico, você tende a pensar de uma forma monogâmica. Num país poligâmico, onde você nasce, num país poligâmico, onde gerações vivem daquela forma, você pensa de forma poligâmica. Por quê? Porque esse pensamento ele vem desse campo moral daquela sociedade que já existe ali há muito tempo. Então, o campo, ele determina muito da forma como você pensa, especialmente quando você nasce dentro daquilo. É claro que se você nasce num campo monogâmico e depois você vai morar num campo poligâmico, isso é um choque. Isso é um choque. Por quê? Porque você vem de um campo onde existe um pensamento comum do qual você se identifica. Agora, se você vai para outro campo e subitamente lá esse pensamento não é comum, ele não existe, existe um outro pensamento, claro que isso vai entrar em choque. Isso entra em choque. Então, atua em nós, muito mais do que a gente imagina, o pensamento coletivo. Então, o pensamento coletivo é um campo da coletividade, da sociedade, é um campo cultural, é um campo moral que atua em nós. Mesmo que eu não saiba da existência, mesmo que eu não tenha consciência da existência dele, mas ele está atuando. Porque nós agimos e pensamos de acordo com esse campo. Só que não temos consciência disso. Mas isso está lá atuando o tempo todo em mim. Eu fiquei pensando na cultura coronelista, sabe? Patriarcal. Porque quando é algo cultural e está no consciente coletivo como algo permitido, é uma coisa. Mas meu questionamento, meu pensamento aqui é em relação àqueles casos que são velados. Os relacionamentos, os vínculos que se formam e são velados. Então, às vezes tem 2, 3 mulheres, 3 casas, mas é algo velado, escondido. Então, isso poderia causar enredamentos. É lógico, e causa muitos enredamentos. Porque aí pessoas estão sendo excluídas. Está sendo negado o direito a determinadas pessoas. E isso tem um impacto. Mas isso não é pela questão moral, mas sim pela exclusão.
né? Então, acima das questões, a moral, ela está num nível menor em relação à alma e outros campos. Então, assim, a moral, ela muda de família para família, de cultura para cultura, de país para país. Agora, as ordens, elas não mudam, porque elas estão acima disso. Então, quando a gente fala de amor, nós estamos falando do amor dentro dessa dimensão maior. E às vezes as pessoas estão falando de amor baseado nessa dinâmica da moral. Não, nós estamos falando de um amor dentro de uma dimensão muito maior. O amor pertence a outra dimensão. Ele atravessa todas essas dimensões, desde o psicológico, do sistêmico, e ele vai para algo muito maior. Então, ele permeia todas essas dimensões. Ou seja, existe a paixão, que é aquela coisa que você tem no outro a solução para a sua vida, a salvação da sua vida, e aquilo pertence só a você. Só que os anos passam, se você medita em cima da paixão, você começa a vivenciar o amor. E muitas vezes os casais se separam porque percebem que para que ambos possam crescer, eles precisam se separar. Então o amor permanece, mas no amor você abre mão. Então o amor, ele tem várias dimensões, desde a parte muito limitada, muito limitada, limitante, aprisionante, que é a energia da paixão, que é uma possibilidade do amor, mas para você ir vivendo esse amor em maiores plenitudes, ele vai ganhando profundidade e ele vai libertando o outro, vai deixando o outro cada vez mais livre. O verdadeiro amor não quer o outro para si. Eu amo o outro e deixo o outro livre, e vice-versa. Agora, esse amor que eu quero para mim e que é só meu, isso não é amor, né? Nisso está envolvida muitas outras coisas, e é um amor muito limitado, é um amor muito individualizado. É uma capacidade muito limitada de amar. Ela existe, é um fato, mas é limitada. Perfeito, Renata. Maravilhosa sua explicação. Tem mais uma pergunta no chat. Claro, pode fazer. A Gabriela pergunta: se um casal resolver ser poligâmico em um país monogâmico, existe algo cultural que necessariamente atuaria? Ou seria possível viver dessa forma sem culpa? É possível, se um casal monogâmico... Se um casal resolver ser poligâmico em um país monogâmico, se existiria algo cultural que necessariamente atuaria, ou se seria possível viver dessa forma sem culpa? É possível viver, sim. Assim como eu posso me despedir de um campo, né? Assim como eu posso me despedir de um campo, desde que eu tenha respeito por esse campo, eu tenho que suportar a culpa de estar fora dele, mas isso é absolutamente possível. Em outras palavras, não é porque eu pertenço a um campo que eu estou fadado a viver limitado aos limites que esse campo impõe, seja eles nos valores morais, seja eles nos valores religiosos. Eu posso, sim, viver uma relação poligâmica num país monogâmico, desde que isso seja vivido com clareza, onde todos estejam de acordo, as pessoas envolvidas nisso. Está tudo certo. Ninguém está sofrendo com isso e todo mundo assume essa responsabilidade e está tudo certo. São contratos que as pessoas têm entre si. E se ambos estão de acordo com aquilo, para aquela pessoa está certa. Não importa que os valores morais não estão de acordo. O acordo entre eles e o amor que permite viver está acima disso. Então é totalmente possível, sim. Ela respondeu: entendi. Ok. Bom, tem mais alguma pergunta? Não, né? Bom, gente, então vamos ficar por aqui.
Já deu o nosso horário, conseguimos avançar pouco, mas aqui o tema gera muitas questões. Bom, obrigado, Cristiane, pela leitura. Obrigado, Patrícia, também pela leitura. Obrigado, Larissa, de me ajudar. Obrigado a todos pelas perguntas, pelas colocações. E a gente se vê na terça-feira que vem. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Até a terça. Obrigada. Até terça. Tchau, tchau. Boa noite a todos.